A defesa final. Bom dia, amados, graças e paz. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez, né? Compartilhando, os amados, aí a lição de hoje. É o término da lição 16. O espinho que incomoda e a graça que basta. Terminar aí, né? Paulo se levantando em defesa do seu apostolado. E nós vamos orar nesse momento para dar início ao nosso estudo. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, glorificado seja o Teu nome. Te louvamos, Senhor Deus, por mais esse dia. Te agradecemos pela disponibilidade dos Teus filhos de estar nesta sala de estudo, nesta manhã. Pedimos a Tua graça sobre a vida da irmã Vanja, que o Senhor esteja assistindo ela nas suas dificuldades, concedendo a ela força, sabedoria, discernimento, livrando ela de todo perigo, Senhor Deus, acalmando o coração dela, abençoando os seus familiares, a sua vida ali nesse momento. E a problema de saúde, que o Senhor esteja trazendo cura sobre a sua vida. Se for problema, Senhor Deus, familiar, que o Senhor esteja apaciguando, Senhor Deus, desentendimento, trazendo harmonia no lar. Se for com uma perseguição, Senhor Deus, dá vitória à tua filha. E conceda a ela, Senhor Deus, ainda a oportunidade de estar conosco. Pedimos a tua graça sobre o que iremos tratar, Senhor Deus, da continuidade àquilo que nós conversamos no domingo passado, da perseguição no apostolado do teu filho Paulo, a experiência que ele passou, que nós hoje estamos aprendendo com ele. Que a palavra também diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós te glorificamos nesse momento, pedimos a tua direção, que o Espírito Santo abençoe a nossa mente para que possamos alcançar, Senhor Deus, todos os aprendizados a respeito do ministério. Em nome de Jesus, te oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Amados, o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 12, né? Vamos ler a partir do verso 11, né? Até o 18. Então, vamos ter a leitura responsiva. Eu leio um versículo, os demais irmãos já lê, cada um lê um versículo, tá? Para não ficar... Abrir a Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 11. Em tornar insensato, a isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. Senão neste fato de vos ter sido pesado, de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Eis, aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. De muito boa vontade gastarei o que tenho, e me deixarei gastar pela vossa vida. Se vos amo mais intensamente, serei eu menos amado por vós? Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tomei com dolo. 17. Portanto, aproveitei-me de vós.
roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. 18. Quem está lendo? Posso ler. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pesadas? Bem, o que a gente vai tratar aqui, irmãos, na sequência do estudo que nós iniciamos na semana passada, é a defesa do apóstolo Paulo, né, que se levanta para defender o seu ministério, o seu apostolado, que estava sendo duvidado a respeito disso. Ele não estava ali, né? Ele mandou uma carta, porque ele começou a ouvir coisas que não estavam agradando, né, de alguns líderes que se levantaram ali embaçando a sua imagem. Isso é muito comum, né? Em ministérios. Alguns líderes que querem embaçar o ministério do outro. Isso é muito perigoso. É porque deixa de crescer e atrapalha o crescimento daquele que está sendo perseguido. E é dessa forma que está acontecendo ali. E Paulo, então, ele se levanta, cansado já, né, daquela conversa insensata que está tendo ali na igreja, então se levanta, porque ele estava sendo mal visto, porque quando ele chegasse ali em Corinto, ele não queria oferta, né, para o seu próprio sustento. Ele queria oferta para levar para Jerusalém. Ele não queria ser pesado àquela igreja. A gente pode conjecturar o pensamento de Paulo, né? Por ser uma cidade movimentada, havia muito investimento naquela igreja, né? Tanto de oferta como de dons. E ele, para não ficar, né, aquele comentário, Paulo vai para lá porque lá tem muito dinheiro. Então, já a gente fica conjecturando isso. Ele fala, eu não quero ser pesado. E parece que eles não aceitaram, né? A igreja lá de Corinto não aceitou essa postura. E começou, então, né, a dar ouvido a inimigos do ministério de Paulo. Então, ele fala, vamos parar com essa insensatez, com essa conversa fiada aí, porque eu não quero ser pesado, mas se isso está trazendo, né, desconforto a vocês, né? Deixa eu acertar aqui, que vai descarregar. Tá? Então, essa é a primeira palavra de Paulo, aí no versículo 11, né? Tenho me tornado insensato, a isto me constrangeste, vocês me envergonharam. Eu, porém, eu poderia ter sido louvado por vocês, porquanto nada fui inferior a esses tais apóstolos que vocês estão seguindo, né? Ainda que eu não sou nada sou, né? Então, eu não sou inferior a eles. Então, depois ele vai tratar, né, da sua defesa aqui. Então, aquela perseguição, né, que está acontecendo ali era levantada por líderes, né, que não acompanhavam, né, o início do ministério ali, né, chegaram depois da formação da igreja, né, estava ali, então, tentando desvincular o perfil do Paulo naquela igreja, né? Isso acontece muito em nossos dias, né, também. Então, ele se levanta em defesa dele. E ele fala que a lição, ele vai apresentar as suas credenciais, né, do apostolado.
Hoje a gente vê, parece moda, né? Alguns líderes se tornando apóstolos. Eu não sei qual é a visão que os irmãos têm sobre isso, né? Mas alguns têm se levantado o apóstolo, tem alguns até que são apóstolo príncipe, o apóstolo dos apóstolos, né? Isso aconteceu na história da igreja no passado, a partir da conversão de Constantino, né, que ele quis e fez, né, todo o seu império cristão, e dali ele se levantou como líder de todos os outros ministérios, né? Também hoje, essa mesma postura está acontecendo. Aqueles que não estudam a história da igreja cometem os mesmos erros do passado. Então, ele vai dar as suas credenciais como apóstolo, porque os outros não tinham, né? A diferença da idade do apóstolo Paulo para Jesus não era muito, não. Parece que o apóstolo Paulo ele nasceu no ano 5 da nossa era, né? Jesus nasceu 5 anos antes. Então, a diferença de 10 anos que Paulo tinha de Jesus. Eles só não foram contemporâneos ali na cidade de Jerusalém, né? Porque Jesus, na sua infância, ele teve que sair, né? Para não sofrer a perseguição, para não sofrer a morte, né? Foi levado para outros lugares. Nós conhecemos a história e nesse âmbito aí é o crescimento de Paulo, né? Saulo, né? Então eles são da mesma idade, né? Contemporânea assim de idade, mas não de estar junto. Só que Saulo, ele teve uma educação, né, aos pés de Gamaliel, dentro da lei judaica. Isso tudo está no livro de Gálatas, se depois quiser pesquisar. E ele teve um preparo a ser um líder dentro ali da lei judaica. E Jesus, ele é a promessa de Deus para trazer a restauração do povo de Israel. Paulo entendeu isso depois da sua conversão. Só que agora ele está sendo colocado como líder e não está sendo reconhecido por causa do seu passado, né? Olha como é que o passado, né, ele prejudica as pessoas quando não é compreendido uma conversão, né? Não tem como nós fugirmos do nosso passado, ele está lá. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele jogou os nossos passados de erro no mar do esquecimento. Deus, ele não traz a lume ou a luz, a memória, os nossos erros. Deus não age dessa forma. Quem age dessa forma é o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Ele que constantemente começa, né, até nós mesmos, a lembrar do nosso passado e ficar triste. E a gente tem que revogar isso, né? E até, às vezes, orar, esquecendo aquilo que foi errado, se não houve, né, da parte da pessoa ali, né, dentro do contexto de conversão, se ela achou que não foi perdoada, é melhor pedir perdão ali, naquele momento. Isso não é a questão de Paulo. Mas acontece que outras pessoas estavam trazendo, né, a visão de que Paulo era antes, perseguidor, né, que colocou muita pessoa na prisão, podemos até dizer que destruiu muitas famílias e que está ali no momento, né, na morte de Estevão, concedendo aquilo ali, consentindo, né, aquela morte. Isso tudo, irmãos,
informações que esses falsos pastores ali, falsos líderes, estavam levantando para aquela igreja. E Paulo, então, fala, chega de insensatez, vamos parar com isso. Né? O que é a palavra insensatez, irmão? Porque, às vezes, a gente fica sem entender o contexto da história por não conhecer o sentido das palavras. Né? O que é insensatez? Na lição aí, o autor, depois eu vou passar a palavra para a irmã aí, a irmã Claudinha quer falar, a insensatez são aquelas conversas, né, de advertência, né? Não refletir antes de agir, né? Falar daquilo que não tem conhecimento. Então, eles se levantaram ali e a igreja estava aceitando aquela ideia. Aí Paulo chega e fala, vamos parar de insensatez. Vocês não me conhecem? Né? Vocês não sabem como é que foi o nosso primeiro contato? Né? Então, Paulo estava falando isso. Né? E essas conversas insensatas, irmãos, ela faz mal aos obreiros durante o seu ministério. Estava também fazendo a Paulo. Né? Ele aceitou até um certo momento. Ele falou, não, chega. Chega de conversa que não está edificando. Quer falar, Claudinha? Sim. Quando o senhor falou no passado, que não é, eu acho que o passado a gente não deve mais deixá-lo ele nos acusar, né? Como tem que estar lá mesmo, ele não pode mais trazer dor para a gente, nem vergonha. Porque o homem hoje, né, nós hoje, quando aceitamos Cristo, nós somos transformados por Ele. E hoje, essas coisas não nos acusam mais, porque a verdade hoje é outra. E todas aquelas coisas, né? Eu concordo com o senhor, só estou acrescentando que aquelas coisas a gente não precisa mais ter vergonha, porque os nossos atos hoje expressam uma outra verdade que não aquela. Mas aquelas também contribuíram para que a gente chegasse aonde a gente chegou. E eu acredito que Paulo também queria... Porque quando Paulo se dirigia às igrejas, ele dava aquele puxão de orelha, ele tentava acertar, como o nosso mestre, vamos dizer, na EBD, a gente também é chamado a isso, a pensarmos de acordo com a verdade, né? Que é Cristo, que é a palavra, e tudo que foge disso, né? Então, essas pessoas em Corinto, elas estavam olhando para outro lugar, elas estavam olhando não para a verdade. Então, acho que Paulo estava chamando eles para que prestassem atenção na verdade. Porque quando a gente está na verdade, a gente vai olhar os fatos, e por isso que ele mostra toda a credencial, e ele não tem que se envergonhar porque ele acreditava naquilo que não era certo. Agora ele está na verdade. E os atos é que vão comprovar isso. Aí ele coloca as verdades, né, para o povo e fala, tem que andar na verdade, tem que parar com isso, tem que deixar de ser ignorante. Vocês têm que saber agora o que é a verdade. Andar na verdade. Porque aí essas outras coisas, eles vão abandonar esses pensamentos errados e passar adiante bem esses pensamentos errados. Vão estar fundamentados no que é a verdade. Então, uma hora a gente tem que dar uma sacudida nas pessoas, né, para que prestem atenção na verdade e atentar para os fatos e não para a aparência, né? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado, a gente também nós da vaidade, de olhar o que é externo e colocar isso em pedestal. Né? Alguém mais quer falar? Fala, Edinho.
A gente está sentindo que a gente quer falar uma coisa. Edneia, Sônia. Então, é que a Claudinha falou. É aí que A irmã Jovem quer falar. Já ficou um pouco para trás, mas eu queria saber por que o apóstolo Paulo está na condição de mensageiro de Satanás. Porque eu leio essa palavra, mas eu não entendo isso. Agora teve a oportunidade, estou perguntando. Como é que eu entendi? Ele está no conselho. Oi? Não ouviu? Eu ouvi. Mas Já ficou um pouco para Em trás. que parte que a irmã leu? Oi? Eu queria saber por que o apóstolo Paulo estava na condição de mensageiro de Satanás. Eu não entendo essa passagem. Mas foi em que capítulo da revista que a senhora viu? Não, Dele, porque ele matava em nome daquela, né? Porque ele achava que aquilo, ele perseguia os cristãos, não é isso? Então, como ele perseguia, então ele estava contra os cristãos. E quem está contra os cristãos, eu acredito que seja mensageiro de Satanás. Acredito que seja isso, mas tem que ver o texto, como a Carininha e o pastor perguntaram. eu acho que eu não sei onde é o texto, porque agora eu não marquei o texto, eu marquei aqui na revista. Eu não sei onde que é o texto que eu li, mas eu marquei na revista isso, porque se ele já tinha se convertido, porque ele estava na condição de mensageiro de Satanás, eu não entendo. Entendi. Fala na revista, irmã Jovelina, na revista. Na Qual foi a revista- página? Na revista está na página 89. É aqui, acima está. Para tornar o cristão humilde, 2 Coríntios 12, 7. Aí abaixo o que está escrito. Na revista dos professores, irmãos, está na página 112. Tá? Na condição de mensageiro de Satanás, o espinho provocava-lhe a reação certa. Está na 112 dos professores. Bom dia, paz. Essa passagem realmente ela vem bater com aquilo que a irmã Cláudia falou. Isso não quer dizer que ele naquele momento estava como mensageiro de Satanás. Ele lança como exemplo que ele era. Você observa, ele estava na condição, ele não está na condição. Não, aqui, desculpa, irmão, o mensageiro aqui é o espinho. O espinho na carne Mas Agora aí, tudo Está bem, dizendo aqui na tem que ter revista, né? Isso, mas vamos lá. Agora Mas quando entendi. a irmã Agora está- entendi. Isso, mas quando a irmã está tratando a respeito dessa passagem na Bíblia, é justamente aquilo, que ele lança exemplos na palavra, quando ele fala que ele era realmente o mensageiro, porque ele estava a serviço dos demônios, a serviço de Satanás, achando que estava certo, matando e perseguindo os cristãos. Mas isso aí foi antes dele aceitar, de encontrar com Cristo. Agora, mas não é isso aí não, irmão. Vamos entender aqui. Irmãos, amém, mas é o seguinte, a irmã, ela retratou algo Que a irmã... que não está na revista, entendeu? Não está na revista, tratando na revista nesse momento, mas essa dúvida dela a respeito é uma dúvida dela. Isso aí, no caso, vamos só um segundozinho, perdão, sair da revista. Ela trouxe um assunto que ela está confundindo com esse espinho, como os irmãos trataram aí, que eu não estou com a revista na mão, me perdoa. Entrei tarde, estou sem a revista na mão, estou completamente errado. Mas o que ela está perguntando é a respeito daquela passagem que a irmã Cláudia falou. Então, especialmente para a irmã, quando se trata dessa parte dessa dúvida dela, na hora que o Paulo era mensageiro de Satanás, não quer dizer que naquele momento que ele falou do assunto na Bíblia, quando ele tratou na Escritura, que ele era o mensageiro de Satanás. Agora ele estava a serviço de Cristo. Mas no passado ele era um mensageiro de Satanás, porque ele fazia aquilo que agradava a Satanás, que era perseguir, destruir, matar cristãos. Então só isso mesmo. Mas a revista realmente agora, eu não sei qual é o assunto que está tratando, o que é que ela retratou, mas aquilo que ela perguntou na lição, agora que ela perguntou para a gente, para ver quem poderia esclarecer a ela essa dúvida,
Isso, no momento que Paulo cita na palavra que ele era o mensageiro de Satanás, não quer dizer que naquele momento que ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava como mensageiro de Satanás, mas sim no passado, pelos seus atos de perseguir cristãos. Porque quando a gente vê, né, pessoas perseguindo o evangelho, você está fazendo ar livre, estão escarnecendo, aqueles são mensageiros de Satanás que estão contra a palavra. Amém? Mas aí fugi, parando só esclarecimento, parando para a gente seguir na revista. Mas está na revista, irmão Carlos. Não, está no capítulo, no 2 Coríntios 12, 7. Então, 7. Vamos lá. Então, aqui, ó. Para que eu não me ensoberbesse com a grandeza da revelação, foi posto em mim, na minha carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Foi colocado o mensageiro de Satanás. Não que ele seja um mensageiro. Ele falou que ele foi colocado um mensageiro de Satanás para estar esbofeteando ele, jogando na cara dele, talvez até o seu passado. Não que ele seja o mensageiro, ele não. Né? Entendeu, irmã Jovelina? Aí não está falando que Paulo é o mensageiro de Satanás. Está falando que foi posto um mensageiro de Satanás, um acusador, né? Para estar jogando na sua cara o seu passado, talvez, ou algumas posturas dele, né? Com respeito ao seu ministério. Entendeu, irmã Jovelina? Entendi, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Pastor, oi. Só para reforçar, o senhor já falou, mas eu vou reforçar. Irmão, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Que o pastor João acabou de explicar, está nesse versículo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, onde ele diz que o espinho na carne que foi posto nele é o mensageiro de Satanás. O espinho na carne, está bem claro na palavra de Deus. Obrigada, pastor. Isso aí. Karina, lendo na revista, realmente dá a entender, você lendo direto, dá a entender de que realmente é ele o espinho na carne, mas está entre aspas o espinho. Depois de mensageiro de Satanás, está lá entre aspas o espinho. Então, ele quer dizer que realmente é o espinho. Tem alguma vergonha de quem é esse espinho? O espinho na carne que Paulo tinha era o mensageiro, não que estava nele, né? Mas era o mensageiro de Satanás, uma soldada comigo. Talvez possa ser até aqui, ó, no contexto da igreja, né? Algum desses falsos líderes aí que estava acusando ele. Mas por que foi posto o espinho? Para que ele não se vangloriasse da visão que ele teve lá no terceiro céu, né? Quando ele foi levado lá ao terceiro céu, ele fala, né, lá no início do capítulo 12. Tá? Tem alguma dúvida aí com respeito a isso? Desse mensageiro de Satanás? Não, Pastor... não, é isso mesmo, essa Obrigado, mesmo. Fala. E também foi até interessante a irmã já perguntar isso nesse momento, porque o espinho na carne, ele não deixava Paulo se desviar da verdade, ou deixar que a vaidade o ensoberbecesse, não ia deixar. Então, para que ele continuasse na verdade e não deixasse desviar da palavra, como em Corinto estava acontecendo. Então, ele tinha credencial, porque ele vivia a palavra e era corrigido por Deus. Então, ele tinha toda a autoridade para falar sobre essas coisas com Deus. Né? O espinho deixava Paulo, ele tinha algum problema que Deus não tirou esse espinho. Né? Então, minha luz aqui apagou. Então, esse espinho deixava ele, digamos assim, nos trilhos, né? Não deixava ele sair nem para a direita nem para a esquerda. Tudo dá controle para ele, né? Por isso que ele falou, Jesus falou para ele, a minha graça te basta,
Fala, Edinho. A gente vê que acho que, infelizmente, nem todos têm esse na carne, né? Porque a gente vê tanta gente se vangloriando com tão pouca coisa, e se tivesse um espinhozinho na carne, a pessoa se colocava no seu lugar. Às vezes a pessoa, porque por ter um dom especial e sabe que tem, e as pessoas todas confirmam, a pessoa se acha, oh, eu sou o cara, né? Eu sou a cara, né? Porque tem aquele dom especial, sabe falar bem, sabe cantar bem, sabe pregar bem, e tudo isso é vanglória, né? E por mais que a gente não queira, mas nós somos seres humanos, e isso tudo vem e incha a gente se acha que é alguma coisa e começa a querer se desfazer do outro, criticar o outro, porque o outro não sabe como você sabe fazer, não sabe fazer, faz, mas não sabe fazer como você faz. Então, você fica, isso aí não sabe de nada, coitado, né? Então, a pessoa fica ensoberbecida. O apóstolo Paulo, tendo a visão que ele teve, vendo que ele... Eu estava lá na Arraial do Cabo, vendo aquele marzão lindo, uma praia vazia, porque está proibido o banho, né? Então, uma distância muito grande, eu vi umas 4, 5 pessoas lá na areia. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, aquele mar vazio, aquela areia branquinha, aquela coisa maravilhosa. Parecia que estava no céu. Coisa muito linda, né? Aí, às vezes, a pessoa chega, mas eu fui e você não foi, né? Eu tive e você não teve. Deus me deu o privilégio para você não deu, então eu sou especial. Então, a pessoa se vangloria dessas coisinhas e isso atrapalha o ministério. Então, como o apóstolo Paulo já tinha de Deus aquele ministério, então Deus permitiu a ele aquela visão maravilhosa, mas segurou ele com esse espinho na carne, para isso não destruir ele, porque senão ele se acabar com a raça dele. Com esses falsos mestres que aparecem depois para poder prejudicar, ele ia acabar de um jeito ou de outro se entregando e enfiando os pés pelas mãos, né, como se diz. Mas Deus botou esse espinho nele. E às vezes a gente deveria ter também uns espinhos na nossa carne para lembrar a gente que nós não somos nada. Nós dependemos de Deus para tudo. Só isso. Aí está a insensatez. A igreja, Paulo falou, tenho sido insensato porque não quero receber a oferta de vocês, mas vocês me conhecem. Só que a insensatez deles estava em não defendê-lo. Ele fala que esperava que a igreja defendesse ele, porque ele começou o trabalho. Ele que iniciou ali, foi levado pelo Espírito Santo ali para levar a mensagem de salvação. Né? E ele fala, então, gostaria que você me defendesse, mas não. Em vez de defender Paulo, estavam indo sendo manipulado pelos os falsos líderes, né? Os falsos apóstolos. Aí Paulo, então, fala aqui, já que é isso, então, vou mostrar, né, o interesse, né? O tópico 2 aí, o interesse do pastor pela igreja, né? Consideremos que Paulo evidenciou o interesse pela igreja de Corinto, vamos aqui, pelo seu crescimento espiritual, né? O interesse, Paulo, pelo seu interesse espiritual. Olha, essa é a segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, né? Há uma história de que essa seria a terceira carta, porque antes dessa carta aqui, Paulo havia escrito uma outra carta que não chegou até Corinto, porque era uma carta de exortação muito dura. Né? Nós vemos lá, na lição, na revista anterior, né, que quando Paulo chegou em Corinto, e foi na casa de Cloe, e Cloe começou a falar, Paulo, tudo que você deixou está tudo mudado. Você lembra no passado lá?
no estudo de 1 Coríntios, quando ele chegou na casa de Chloe. Chloe era o local onde se reunia, e chegou lá e a Chloe logo falou: Paulo, tudo que você deixou está mudado. Tem pessoas aí se dividindo, né? Não foi isso que você deixou, divisão dentro da igreja. Então, foi falado para ele lá que havia divisão. E isso ele tentou, né, corrigir, mas depois voltaram novamente, porque se levantaram outros líderes para embaçar o ministério de Paulo. O interesse de Paulo é pela edificação da igreja, como todo líder que se levanta, né, por Deus. Se levanta porque Deus colocou. O interesse maior é a edificação, né? Por isso que tem os dons espirituais. Os dons têm um propósito. Por isso que os dons são do Espírito Santo, porque se fossem os dons dados por um pastor, não seria nada bom. Porque os dons são do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe onde há necessidade de um dom espiritual e ali ele vai agir, né, em favor daquela igreja. É para o bem comum, edificação da igreja. Então, lá, Paulo ele vai, então, defender o crescimento espiritual da igreja. Verso 14. Né? Vamos ver aqui no verso 14. Quem pode ler aí? Agora estou com Não, verso 14. Eis que, terceira vez, estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, irmão, o que a gente entende? Ele está falando: não vou atrás de vocês. Por que ele falou isso? Porque, consequentemente, havia líderes que estavam ali atrás das riquezas deles. Dá para entender o fundo histórico? Deu para entender? Por que o apóstolo Paulo não quis oferta? Ele não foi atrás do interesse da igreja rica, né? Mas por que ele falou isso? Porque tinha ali líderes com interesse, né? Interesse na riqueza ali. E ele fala: ó, não é comum os filhos deixar tesouro para os pais. E Paulo está se colocando ali como pai daqueles, né? O pai daqueles cristãos, né? Ele era o pai daqueles que ele evangelizou. E não é comum, irmãos. O filho não pode deixar tesouro para o pai. Herança pode? O filho deixar herança para o pai, não. Quem deixa herança para as pessoas são os filhos, os pais que deixam herança, né? Então, os pais é que deixam herança para os filhos, não ao contrário. Então, Paulo está se defendendo ali. E ele vai mais adiante, né? Se há interesse de Paulo, é para o crescimento. Há interesse também pela manifestação do amor. Vamos ler verso 15. A manifestação do amor que está tão carente em nossos dias também. Tá? Tem pessoas que não estão esquecendo o mandamento de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Isso está sendo negado em algumas igrejas. Não estão mais amando mais o próximo como a si mesmo, né? Porque estão perseguindo uns aos outros. A igreja de Jesus não pode perder essa visão. Vamos ler o verso 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Isso. Você já se permitiu, irmão, ser gastado para evangelizar uma pessoa? Ser gastado de você não se preocupar com o seu tempo para levar a mensagem de perdão, a mensagem de salvação para uma pessoa? É dessa forma, Paulo está falando: ó, eu estou me gastando, né? Eu estou me permitindo ser gastado primeiramente. E sentia prazer nisso. Hoje já não temos esse prazer mais. E aí onde entra a perseguição que está acontecendo em nossos dias. Já que as pessoas não estão mais interessadas em se gastar para o ministério,
o inimigo aí vai começar a agir, a trazer divisão dentro da igreja. Ontem nós tivemos um programa lindo da Missões Rio. Coloquei na igreja, coloquei em vários lugares aí algumas pessoas para assistir lá. Foram, parece que 4 horas só de louvor em prol da campanha de Missões Rio. 4 horas de louvor. Poucas pessoas participaram. Estava lá um clamor em favor da nossa cidade. E o dia de oração, 30 dias de oração, que foi colocado aí pela Junta de Missões Nacionais, pelo Rio, em favor dessa calamidade que estamos vivendo aí, dessa pandemia, por causa do amor. Irmãos. A gente não pode esquecer de amarmos uns aos outros como igreja. Olha o interesse do Paulo também. A consideração, apesar da incompreensão. A consideração, apesar da incompreensão. Aí, do verso 16, 18. Paulo, então, ele está aqui deixando aos coríntios toda a consideração. Mas nisso também não encontrou reciprocidade. Ele não estava encontrando apoio. Ele estava amando, mas não estava sendo amado. Isso é peculiar, em algumas igrejas. Não em Jardim Carió, longe disso lá. A pessoa vai atrás do abençoador, mas não quer o compromisso com ele. Vai atrás da bênção, mas não quer o compromisso com o abençoador, melhor dizendo. Então, irmãos, a consideração, apesar da incompreensão. E está vendo? Estou vendo aí. Ninguém se levanta para me defender. E Paulo fala, se eu não me levantar, ninguém vai me defender. Vocês estão aí aceitando as ideologias que esses caras estão trazendo para o ministério. Tá? Então, já foi feita uma pergunta aí no domingo passado, com respeito ao sofrimento. E Paulo pediu ali para que livrasse ele do sofrimento. E já fizemos a pergunta no passado. Por que o crente sofre? Paulo poderia estar falando, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu tenho que passar por todo esse constrangimento? Por que eu tenho que passar por isso? Você me conhece, sabe da minha capacidade, sabe do meu chamado, sabe da importância do meu apostolado. Então, ele mostrou a razão do seu apostolado, as credenciais do seu apostolado. Ele mostrou as credenciais que ele teve. E ele não falou aqui, mas hoje temos pessoas que se levantam como um apóstolo que não têm credenciais de apóstolo. Quando ele falou que as credenciais de apóstolo dele era respaldado pelo caráter dos outros apóstolos que andou com Jesus, que viu os milagres que Jesus fez. Por isso que eu falei antes que Paulo, a diferença de idade de Paulo para Jesus era 10 anos, mais ou menos. E não tem como, irmãos, ficar oculto a mente de Paulo, ele como jovem, como jovem, na idade jovem, aquilo que Jesus estava fazendo na cidade de Jerusalém. Jesus começou seu ministério com 30 anos. Foi? Ele começou a chamar os seus discípulos, 30 anos. Em 3 anos, ele revolucionou tudo aquilo ali. E Paulo não ficou isolado das informações. Tanto que ele começou a perseguir. Então, ele fala, eu tenho credenciais do apostolado, porque eu vi, embora não participar, mas eu vi
o que Jesus estava fazendo, né? E ele também fala das credenciais de cura, né? Que ele defendeu, né, o seu apostolado, né? Foi sinais e maravilhas, né? Sinais e maravilhas. Quais maravilhas que Paulo fez? Poderia gerar vários aí, mas para do tempo a gente não vai falar. Mas lembra daquele jovem que estava ouvindo Paulo sentado na janela? O Tíquico? Ele caiu e morreu. Olha os sinais e maravilhas do apóstolo. Foi lá, orou e ressuscitou aquele jovem. Estava morto, caiu do terceiro andar, parece. Né? Sinais e maravilhas. Né? Colocando ali o apoio e respaldo do ministério do apostolado de Paulo. Então, há uma incompreensão ali na igreja de Corinto. Não que a igreja, né, não tinha esses conhecimentos, mas porque ela estava sendo, vamos dizer assim, insensata para com o ministério de Paulo. Porque estavam se levantando ali líderes, né, colocando informações contrárias. Alguém quer falar mais aí, alguma coisa? Está deixando eu falar sozinho? Eu quero. Se discorda, irmãos, fala aí, se discorda. Fala. Pode. O que eu queria falar é um pouco quando o senhor falou do interesse de Paulo, né? O principal para mim é o amor das pessoas que sofrer, como o senhor falou aqui, e cristão só, por amor. Se não tiver amor, se não for apaixonado por almas, lembra Moisés? O Moisés quis liderou o povo a entrar na prometida, mas quando o povo pecou, ele ficou em defesa. Não, eu vou levar o povo, eu amo esse povo. Se eu tiro o meu nome do livro, sabe o nome do livro? Então, a gente vai gastar muito tempo, né? Gastar no sentido de aplicar recursos, tempo, dinheiro, né? Quando a gente está envolvido emocionalmente, por amor. Se não for assim, o trabalho não resiste. Por isso que Paulo sofria e continua resistindo, porque ele queria ver o crescimento daquelas pessoas como ele cresceu. Ele queria, mesmo as pessoas, a gente vai enfrentar pessoas insensatas também, mas a gente, apesar disso, tem que amar essas pessoas e também querer levá-las para viver a vida eterna conosco. Então, se não for isso, né? Se a gente não estiver envolvido, a gente não vai sair num domingo às 5h num calor e caminhar ali pelas ruas, né? Subir ladeira, descer a ladeira, embora não é tão grande assim a ladeira ali na que a gente ia, mas debaixo de um sol a gente fazer um culto ali. Então, se você não amar, não olhar para as pessoas, independente do que elas são, do que elas da bagagem que elas trazem, e olhar e como Moisés que levá-la para a Terra Prometida, a gente não tiver esse amor por elas, levar bem a viver, a morar no céu com Deus, não adianta nada, a gente não vai conseguir, vai ser um trabalho que vai ser fugaz, não vai resistir. Então, o cerne aí é o amor. Por isso, você vê Jesus, gente, não é nada, mas ele amou e ama a gente, por isso que ele se deu à cruz e morreu por nós. Então, o cerne todo aí do interesse é o amor, e a gente tem que estar apaixonado, a gente tem que amar as almas. E despovoar o mundo para povoar o reino de Deus. Essa tem que ser a nossa paixão. E que nos faz
ir aos cultos, estar ali em comunhão e louvar com fervor, né, com calor no coração. É isso que a gente tem que buscar em nós, esse amor por Deus e por todas as outras pessoas. Amém. Isso mesmo. Mais alguém quer contribuir aí com a palavra? Não se cale, irmão. Fala. É hora de falar, é agora. Se discorda de alguma coisa aí, né? Então, vamos para a conclusão. Tem alguma dúvida, irmãos, com respeito a isso aí? O interesse de Paulo por aquela igreja, né? O interesse de Paulo por aquela igreja. O interesse, né, da igreja por um ministério. Porque, irmãos, tudo que é feito numa igreja democrática, se foi votado dentro de uma sessão, se foi aceito, todos os membros da igreja, irmãos, estão envolvidos naquele ministério. Por isso que somos uma igreja democrática. Se votamos uma questão dentro da igreja, né, e se a maioria votou e foi aceito, aqueles que votaram contra têm por obrigação apoiar aquilo que foi aceito. Dá para entender? É dessa forma. Não é abandonar. Ah, eu votei contra, não vou nem dar apoio. Não, está errado. Está errado. Se você votou contra e a maioria ganhou e teu voto não foi aceito, você tem que dar apoio àquilo que a igreja decidiu. Por isso que é uma igreja democrática. Então, Paulo estava ali democraticamente, irmão, com autoridade. Né? Estava com autoridade ali para falar. Né? E é interessante, irmãos, que a questão da perseguição não tem que partir de dentro dos que estão dentro da igreja, dentro do contexto do ministério. Tem que partir de fora. Né? Tem que partir de fora. Isso não está acontecendo ali. A perseguição está centrada ali no meio do grupo. Não está vindo de fora. Está dentro da igreja. Então, isso é perigoso. Né? Quando a gente ouve alguma questão, uma palavra contrária, né, à nossa igreja, a gente tem que orar e repreender, não aceitar. Porque as informações contrárias têm que vir de fora, não de dentro. E quando a gente ouve uma opinião contrária ao ministério da igreja, né, a gente tem que repreender, né, e informar. Às vezes, se você conhece a pessoa que está denegrindo, informar a verdade. Não aceitar, né, como está sendo aceita aqui. Estavam denegrindo uma imagem de um líder, né, que a igreja sabia que não era aquilo, mas que elas estavam sendo, né, manipulada, né, para aquele momento. E Paulo podia até falar, não tem que sofrer isso, eu vou embora. Não, ele ficou ali por amor, né, aqueles irmãos, por amor àquele ministério. E o amor, irmãos, vem de Deus. As pessoas falam, por que o sofrimento? Né? Deus usa o sofrimento, irmãos, para nos lapidar. O sofrimento na vida de um cristão é para o seu ensinamento, para a sua edificação. Isso aconteceu, irmão, desde o início lá da formação, né, social, lá no Éden. O homem foi dado uma postura para ele. Ó, você tem tudo aí para o seu alimento, a sua diversão. Né? Tudo que você precisa está aí. Mas tem um limite para você aqui. Ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham até a árvore da vida lá que comia, lá para viver eternamente. Mas essa aqui é o seu limite, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Se você comer, morre. E não atentaram para isso e comeu. Aí Deus foi tratar aquela enfermidade, aquele sofrimento. Porque quando o homem pecou no Éden, ele foi tirado dali. O jardim das delícias, do prazer, você agora vai sair, não pode ficar aqui. Você vai ser tirado daqui, porque se você continuar comendo do fruto da árvore da vida, você vai ficar sofrendo eternamente. Não é isso para o qual eu te criei. Então, vou te tirar para te tratar. Então, foi colocado fora. E Deus começou, então, a tratar ali
Adão e Eva e a sua prole. Mas parece que o tratamento de Deus às vezes dói, né? Então começou ali a tratar a família, e o primeiro homicídio a gente vê onde aconteceu na família. O primeiro homicídio na vida da raça humana. E Deus abandonou? Não, começou a tratar. Tem uma enfermidade que precisa ser tratada. Então Deus começou a tratar. Colocou um novo filho. Eva teve um novo filho, Sete. Falou, dessa linhagem eu vou tratar esse povo. Então, se começarem então, a buscar a Deus, porque Deus começou a tratar. Se Deus abandona, vocês não querem nada. Lá no deserto, a Claudinha falou, Moisés lutando para levar aquele povo para a terra prometida. E o povo se levantando contra Moisés. E até falaram, Deus só vai falar com Moisés, vai falar com a gente. Mas só quando Deus descia, né, para falar com o povo se acovardava, não queria ver. Até falaram para Moisés, não, fala você com ele, não fala Deus com nós. Conosco, né? Desculpe, não fale Deus conosco, fale você, Moisés, com Deus, porque quando a nuvem descia na tenda, né, da revelação ali, eles se assustavam, porque descia uma nuvem, né? E eles ficavam ali apavorados, porque Deus falava, eles ouviam os trovões, só não ouvia a voz, né? Só ouviam os trovões. E queriam, né, depois se levantar contra Moisés, tirou a gente lá do Egito, tinha carne, tinha água, tinha cebola para comer lá à vontade, e agora me trouxe para esse deserto para morrer de fome. E Deus foi tratar. Vocês estão enfermos, vou tratar vocês. Então a enfermidade sempre vai trazer, né, uma postura de crescimento. Sente? E o sofrimento, irmão, vai trazer uma postura às vezes traz um desgaste, né? Mas para a sua edificação. Então, não reclame que está sendo perseguido. A gente, às vezes, ora assim, Senhor, esqueci a palavra agora. A palavra, ela foge. Né? Nos acrescente fé. Né? Senhor, nos dá mais fé. Mas quando vem o primeiro sofrimento que vai produzir mais fé na sua vida, a gente reclama com Deus. Tira de mim, Senhor. Como o apóstolo Paulo, há um espinho na carne, né? Um mensageiro de Satanás, porque eu vi coisas maravilhosas lá no terceiro céu. Né? Ele fala que era ele, no início ele fala que não era ele, depois ele fala que é ele. Né? Eu vi maravilhas lá que não tem nem palavras para revelar o que eu vi. Né? Não tem palavras no mundo, né, que revele que aquele homem lá ao terceiro céu viu. Então foi colocado ali para que Paulo não se exaltasse, não se tornasse soberbo. Deus colocou ali um espinho na carne. Aí fala que é aquele mensageiro de Satanás, né, que vai ali usado para controlar Paulo. O inimigo, irmãos, ele é inimigo de nossas almas. Mas ele continua sendo obediente a Deus. Hoje eu contei a minha história aí, né, de conversão. Por que eu comecei a ter uma pulga atrás da orelha, uma consequência que foi medita, né, por uma pessoa possessa, um mensageiro de Satanás. Ela estava ali, ela falou algo que não deveria falar, não teve sabedoria. Ele não tem sabedoria mesmo, né? Ele age no impulso, é um animal, né? Então foi me dito uma palavra que aquilo me trouxe um despertamento e aquilo me levou para Jesus, né? Um sofrimento, né? E para mim entender aquilo, irmão, não foi muito fácil, né? Para a gente também entender a vontade de Deus para a nossa vida não é muito fácil. Às vezes uma perseguição se levanta porque você está fazendo a vontade de Deus. Tu acha que o inimigo vai te deixar? Poxa, deixa ele para lá. Não. Se você estiver fazendo uma coisa certa, correta, aí que ele vai se levantar para tentar embaçar a sua imagem, para tentar te parar, para você não pregar mais, para você não testemunhar mais, para você não orar mais pela sua família. No seio familiar, irmãos, aqui a gente vê mais isso. É porque você é exemplo ali,
É que ali também ele vê o seu erro dentro da sua família. É ali que você é original. Você não é original dentro da igreja. Você não é original lá dentro do seu colégio. Você não é original dentro da sua empresa. Você é original dentro da sua família. Ali te conhece, sabe quem você é perfeitamente, sabe dos seus erros, sabe daquilo que você é capaz. Então, a perseguição, às vezes, ali é na família. Às vezes, a perseguição é dentro, né, do contexto eclesiástico, né, que o líder quer fazer algo, mas existe sempre, né, algo contrário, né? Então, irmãos, o Paulo deixou um exemplo. Tem sofrimento? Tem, mas eu vou continuar. E a mesma palavra que Jesus falou para Paulo é também para nós hoje. A minha graça te basta. Debaixo dessa graça a gente vai longe, irmãos. Agora, se a gente desprezar essa graça, a gente não vai a lugar nenhum. Então, estamos debaixo da graça. Dispensação da graça. Já falei, nós estamos vivendo na dispensação da graça. E isso, nessa dispensação da graça, ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar. Ele é aquele paráclito, né, que tem a palavra, que vai do lado, é o Espírito Consolador, é o Espírito encorajador. A gente, irmãos, como humano, a gente quer abandonar tudo mesmo. Quer abandonar, chutar o balde, chutar o pau da barraca, né? Sair fora. Não. Mas esse Espírito é encorajador. Há uma recompensa no final. Ele faz você entender isso. É isso que Paulo tinha, recompensa. Ele estava de olho na recompensa que ele ia receber. Não era mais a recompensa material, tanto que ele não quis mais oferta ali. Eu quero a oferta para levantar para Jerusalém. Eu não quero oferta para mim, né? Isso não foi bem visto. Então, esta, irmãos, é a conclusão dessa nossa 16ª lição. O espinho que incomoda, vai sempre incomodar, mas a graça é bastante. A perseguição vai sempre incomodar. Os comentários contrários vai incomodar, mas é para edificação. Se nós não tivéssemos comentários contrários, seria muito fácil ser crente, né? Mas como Deus não nos chamou para o repouso, nosso repouso não é aqui, e Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? A minha graça é o bastante. Amém? Amém. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fique à vontade. Fala, Dimar quer falar. Vou falar pouco, prometo. Eu queria falar sobre essa questão do sofrimento, né? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo aqui, né, que nos deixou um exemplo, né, como ele lidou com o sofrimento, ele foi modelo para a gente entender que mesmo que haja um espinho na nossa vida, um acusador, alguém usado pelo inimigo de porta para tentar fazer você parar, você não pode parar. A vontade de parar dá vontade de parar, dá vontade de existir, não é? Mas nós temos que lembrar do momento quando Deus nos chamou. A gente sempre tem que trazer à memória aquele chamado do Senhor para a nossa vida. Quando aquele chamado volta para a nossa mente, aí você lembra e você se volta para Deus, porque o sofrimento, na realidade, ele revela a nossa condição espiritual, como está aqui na lição, né? Humilha, quebra o orgulho, o sentimento de autossuficiência, porque ninguém é suficiente na obra do Senhor, ninguém é autossuficiente, todo mundo é dependente de Deus, a nossa capacitação vem de Deus, não adianta, por mais que a gente comece a realizar coisas lindas, essa capacidade também vem de Deus. E a gente tem que reconhecer isso, né? Nos aproxima de nós mesmos,
e dispensa a graça do Senhor sobre nós e aperfeiçoa o poder de Deus sobre a nossa vida. É o momento que você mais se aproxima de Deus, é na hora do sofrimento, é na hora da acusação, na hora que o inimigo ele usa de todas as artimanhas para fazer você acreditar que não é você, que você não deve continuar, que você tem que parar. Quando o inimigo começa a agir dessa forma tão veemente, é um bom sinal. É sinal que você, no que você estava fazendo, estava tendo resultado. Como Paulo, estava tendo resultado. Então chegou alguém para tentar desvirtuar e dividir o local onde ele já estava trabalhando conforme a vontade do Senhor. Então, como é importante a gente analisar de uma forma assim, para a nossa própria vida, para cada cristão, porque não é um só, ou A, B ou C, ou líder tal, não. Todo cristão, ele tem um espinho, ele tem um acusador que vai fazer com que ele pare. Eu já tive vários momentos de querer desistir de muitas coisas, de parar. Teve gente até que falou, sei como é que você, mas não sou eu, gente. Isso é Deus que chama, a gente tem que lembrar, voltar, lembrar o que Deus falou no seu coração, no momento que você se alegrou em fazer a obra dele. Quando o inimigo se levantou, você já estava fazendo a vontade do Senhor. O inimigo vem para fazer você parar. Então, o sofrimento realmente nos aproxima de Deus, que você corre para o Senhor, aquele que te chamou, Senhor, me ajuda, não sei o que eu vou fazer não, Senhor, não estou aguentando isso não. Aí ele começa a falar com você, moldar teu coração, acalmar seu coração e te dar direção. Né? Eu amo aquele versículo que diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aí você vê como Deus, ele, de uma forma especial, ele te dirige no momento do sofrimento, da acusação do inimigo. Ele te dá a direção. Amém. Amém. Vamos orar, encerrando? Alguém mais quer falar? Fala. O que eu queria era agradecer a vida do pastor João, que ontem me socorreu. Esteve ali prontamente disposto a estar compartilhando conosco essa segunda parte da lição. A nossa irmã Vânia não estava bem de saúde e ele pôde aceitar o convite emergencial e eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Muito contribuiu para nós nessa manhã sobre esse assunto tão importante que é sobre o espinho na carne na vida de Paulo e que tem ensinamentos profundos para as nossas vidas também. Deus te abençoe ricamente, meu querido. Obrigada. Amém. Continue orando, né, por nós, pelo ministério da nossa igreja. Alguém mais quer falar? Vamos orar, então? Pai, louvamos o teu nome por tudo que foi discutido, tudo que foi aprendido nesta manhã, para nossa edificação. Obrigado, Senhor Deus, por essa literatura, Senhor Deus, que nós temos na nossa igreja, que nos ajuda, Senhor Deus, a vislumbrar as tuas promessas e a confiança que nós temos em nosso Deus. Te louvamos, ó Pai, pelas experiências de Paulo, que pode, Senhor Deus, hoje nos dar uma direção. Pode nos dar, Senhor Deus, uma certeza de que o Senhor está dirigindo a história da sua igreja. Te louvamos, ó Pai, pela liderança da nossa igreja. Pedimos a tua graça, Senhor Deus, sobre o ministério da igreja, nesse momento que estamos vivendo, Senhor, de separação, isolamento. Tu esteja nos preparando para um retorno abençoado. Abençoe o culto de logo mais. Continue falando no coração do pastor. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Tchau. Até a próxima. Tchau, irmãos. Tenham um domingo abençoado. Amém. Amém.